estudar o livro, conhecer o livro e repassar o estudo para os irmãos. E nesse ano também eu quero começar dessa forma, e eu vou começar a partir de hoje, uma série de exposições aqui só sobre o caráter da pessoa de Deus, tá? Só teontologia, Deus Pai. E hoje nós vamos falar sobre o caráter de Deus. E todas as terças-feiras, até vai dar cerca de umas 10 ou 12 mensagens, nós temos aí 3 a 4 meses pela frente, nós vamos estar trabalhando cada atributo de Deus. Hoje eu vou dar uma introdução sobre o caráter de Deus. Terça-feira que vem vamos falar de um outro atributo: onipotência, onipresença, imutabilidade, soberania, amor, justiça. Nós vamos falar de cada um desses atributos em cada terça-feira. Vamos trazer esse conteúdo para os irmãos, para que o nome do Senhor nosso Deus ele possa ser glorificado. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém. Então vamos lá. Eu quero que você, se você tem aparelho telefônico, desligue ele ou coloque no silencioso, por favor, para evitar qualquer tipo de barulho no momento da ministração da palavra. Você pode deixar, não precisa desligar não, mas deixe no silencioso. Às vezes alguém está esperando uma mensagem de casa, do marido ou da esposa, então você só peça que você coloque no silencioso e a gente vai ministrar a palavra do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez nós estamos aqui. E é maravilhoso estar com essa igreja cheia, Senhor, para a glória do Teu nome. No final do ano, Senhor, os remanescentes, os guerreiros, os lutadores que venceram o mundo, a sua carne, os problemas, as suas ansiedades, os seus desertos, e chegaram até aqui pela Tua infinita misericórdia, para que o Teu nome seja glorificado. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor use a minha vida, minhas faculdades mentais, a minha mente, o meu coração, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor colocou em meu coração para falar com a Tua igreja. Que o Senhor possa abençoá-los de uma maneira especial. Está sensível a Tua presença aqui dentro, está sensível esse ambiente espiritualmente falando, porque Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui hoje falando contigo em oração. Entregamos tudo em Tuas mãos e sei que o Senhor tem se agradado de muita coisa do Teu povo, daqueles que têm cumprido com a Tua ordem, com a Tua palavra. Então fala conosco nessa noite para a glória do Teu nome e que possamos ser edificados, consolados, exortados, instruídos e o Teu nome seja engrandecido. Também te peço pelas pessoas que estão assistindo esse culto na rede social, que estão assistindo ao vivo, que vão assistir depois gravado, que o Senhor possa abençoá-los da mesma forma. Assim te pedimos hoje e sempre, que todos digam amém. Então vamos lá. Queridos, eu quero que você abra comigo o Salmo 9. Esses dias eu estou só com o Salmo na cabeça, né? Mas eu não vou pregar sobre o Salmo 9 não. Eu vou usar só o Salmo 9 como base, porque eu vou falar, tá bom? E Salmo 9, verso de número 10. Quero que você abra nesse Salmo. Salmo de número 9, só o verso de número 10 e só a primeira parte do verso. Só a parte A do versículo. Do verso, não tem versículo, que diz assim, ó, Salmo 9, verso de número 10, diz da seguinte forma: verso 10, li o 9, Salmo 9, verso 10, em Ti, pois, confiam os que conhecem o Teu nome. É só essa parte que eu quero ler, vou ler de novo, preste atenção no que você está lendo. Em Ti, pois, confiam os que conhecem o Teu nome. Beleza. Queridos, hoje começa então essa saga, gosto de chamar de saga, né? E hoje começa essa série de mensagens temáticas sobre a pessoa de Deus. Teontologia é o estudo de Deus. E a gente vai começar a falar hoje um pouquinho sobre o cara. Na verdade, irmão, quem é capaz de falar de Deus? Ninguém. Quando a gente vai estudar sobre os atributos de Deus, quem é Deus, o que Ele faz, a forma que age, sua onipotência, onisciência, soberania, não existe teólogo, não existe pregador, não existe ninguém, por mais capacitado que seja, que possa descrever a pessoa de Deus para você. Só que presta atenção, nós temos 3 tipos de revelação. A primeira revelação é a revelação moral, é que todo ser humano já nasce com um senso de certo e de errado dentro dele, que foi o próprio Deus que colocou. A segunda revelação é a revelação geral, que você conhece a Deus. Olha o que o salmista disse: os céus proclamam a Tua glória e o firmamento as obras de Tua mão.
Então essa revelação geral, a natureza, as coisas que foram criadas, ela é uma segunda maneira de você conhecer a Deus. E a terceira e mais forte das revelações é chamada de revelação especial. Que revelação é essa? É o livro que está na sua mão, é a Bíblia Sagrada. É através da Bíblia que você pode conhecer profundamente quem é Deus. E eu vou te falar mais, preste atenção aqui para mim. Nenhuma dessas revelações, nem a moral e nem a geral, é capaz de te mostrar Deus mais que é especial. Por quê? Porque se você chegar diante de um mar, ele não vai te explicar o que é regeneração. Se você chegar e ficar só pensando o que é justificação sem conhecer as Escrituras, você também não vai entender o conceito. Então aqui na Bíblia, nós sabemos quais e o que são os atributos de Deus. E preste atenção, atributos de Deus, quando nós estamos estudando essa matéria, Rafael também é professor teológico aqui no nosso curso, a gente fala que Deus ele tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Olhe para mim, irmão, não tire sua atenção daqui para você aprender. Nós temos atributos, repita, comunicáveis, não, fale para fora, comunicáveis e incomunicáveis. O que são atributos comunicáveis? Atributos comunicáveis são atributos que Deus tem e nós também podemos ter. Por exemplo, amor, justiça, ira. Você consegue amar o seu próximo? Sim ou não? Você consegue ter senso de justiça? Sim ou não? Você consegue se irar? Sim ou não? É claro que ninguém tem na mesma medida de Deus, mas são atributos que Deus compartilhou com as suas criaturas, ou seja, são atributos comunicáveis a nós, Deus tem e nós também possuímos. Já os atributos incomunicáveis são atributos que só Deus tem. Por exemplo, imortalidade, só Deus tem. Imutabilidade, quer dizer que Deus não muda, só Ele tem. Soberania, só Deus tem. Outro, onipotência, só Ele tem. Onisciência, só Ele tem. Onipresença, só Ele tem. Então esses atributos chamados incomunicáveis, Deus possui e ninguém mais possui. Muito bem, é necessário, irmão, nós conhecermos Deus. Por quê? Presta atenção, o homem quando caiu, ele perdeu o conceito correto de quem era Deus. Se você observou comigo a leitura que nós fizemos, Romanos capítulo de número 1, versículo de número 21 ao versículo de número 28, você vai ver que o homem se colocou ou está em uma situação muito difícil. Por quê? Quando o conhecimento de Deus começou a sair da mente dos seres humanos, os seres humanos começaram a entrar numa situação muito difícil. Paulo vai dizer aos romanos, olha, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. As Escrituras vão apontar que o homem agora não tem um senso certo, não tem um senso perfeito de adquirir. E é interessante que o texto de Romanos, capítulo 1, verso 21 ao verso 28, quero também agradecer a presença do pastor Alexandre, que está ali conosco. Eu já falei para ele voltar para cá, mas ele não quer voltar? Estou brincando, pastor, Deus te abençoe, tá? Então esse texto de Romanos, capítulo de número 1, ele é um texto tão maravilhoso, porque ele vai... Abra lá, irmão, sua Bíblia, você está no culto de ensinamento, por favor. Romanos, capítulo de número 1, pode abrir comigo, eu quero que você leia só alguns versículos rapidinho aqui, ó. Versículo de número 28, 1:28. Pode colocar aqui na tela para eles acompanharem comigo. Olha o que diz esse texto. Aí nós vamos até o versículo de número 31. Olha só, se você acompanhar comigo aqui, acompanhe comigo aqui na tela, todo mundo, está só numa versão, ó. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Presta atenção, quando eu não conheço a Deus, irmão, às vezes você fala assim, pastor, tem tanta coisa cruel no mundo, tem tantas pessoas praticando maldade, tem pessoas matando o seu próximo, tem pais que estão tendo relações sexuais com os filhos, tem filhos que estão matando seus pais, e cadê o juízo de Deus que não aparece? Onde é que está? Por exemplo, um dos primeiros pontos quando você conversa com um ateu, é que ele fala assim, se Deus existe, por que tem fome na África? Se Deus existe, por que ele não acaba com a guerra? Se Deus existe, por que o mundo não tem paz? Porque o conceito, olhe para mim, irmão, o conceito que eles têm de Deus é que Deus só é amor. É o único conceito que eles têm. E muitas igrejas, por não conhecerem Deus, pregam justamente um evangelho só de amor, que Deus só é amor. E Paulo vai dizer, presta atenção, irmão, uma pessoa que ela não está dentro das diretrizes que a Bíblia ensina para você viver, ela já está no juízo de Deus. Uma pessoa que não conhece Deus, que vive no mundo fazendo as suas próprias vontades, olha o que o texto está dizendo, Deus
entregou a eles para eles praticarem coisas que não convêm. Pode colocar o próximo versículo. Eles estão cheios de todo tipo, injustiça. Presta atenção, você na sua qualidade natural, eu e você na qualidade natural, sem a regeneração do Espírito Santo, você não é o centro de Deus. De você não vem coisas boas, de você não tem algo bom. A nossa natureza por si só, ela já é caída, ela já é pecaminosa. Quando eu quero fazer o bem, o mal já pratiquei. Então a nossa busca não é para querer ser santo, a nossa busca carnal é para querer pecar. Olha o que ele vai dizer, eles estão cheios de injustiça, perversidade, avareza, maldade, de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, pode passar, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, pode passar, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Você está vendo, irmão? Esse é você, esse sou eu sem Jesus. Esses somos nós aqui. Então você pode observar, pastor, por que o homem age assim? O plano para o homem não é um plano de viver em paz, em comunhão, em perfeição com Deus. O problema é, presta atenção nisso aqui, a palavra nome, ela significa caráter ou reputação. Vou repetir, a palavra nome significa caráter ou reputação. Quando você pega um nome de uma pessoa, lá nesse nome está ligado o caráter daquela pessoa e a sua reputação. E outra coisa, nome é uma coisa que você não escolhe, alguém colocou em você. E geralmente, por exemplo, aqui no Brasil, a sua mãe ou a minha avó, tudo é católico. Maria Antônia, Maria Helena, Maria Santa, Maria Brígida. Por quê? A influência do catolicismo aqui é muito grande. Os pais. Eu tenho um amigo em Barcarena, que o pai dele era devoto de São Benedito. E o pai colocou o nome tudo com B. Berivaldo, Berinelso, Berinaldo, Benedito, tudo com B. Por quê? Porque é uma influência do catolicismo muito grande aqui. Só que quando nós falamos de reputação, presta atenção. Quando nós falamos de nome, a pergunta vai ser assim, pastor, por que eu não tenho fé? Olha isso, irmão. Às vezes você serve a Deus. Olhe para o seu irmão aí e pergunte assim para ele. Olha, irmão, pregar é conversar, é dialogar. Pergunte assim para ele. Você conhece o Deus que você serve? Presta atenção para mim aqui, rapidinho. Fala para ele e olha para mim. Não me deixa no vácuo aqui não. Irmãos, o conhecer de Deus é tão importante, evangelista Rafael, que ele vai nos privar de inúmeras escolhas erradas que nós fazemos todos os dias na nossa vida. Eu conhecer quem é Deus, qual é o seu caráter, o que é que Ele permite, o que é que Ele não permite, o que é que pode, o que é que não pode. E às vezes nós perguntamos assim, por que eu não tenho fé? Porque sabe o que é fé, irmã? Olha essa definição de fé de A.W. Tozer aqui, abre aspas, fé é confiar no caráter de Deus. E se não sabemos que tipo de Deus Ele é, jamais nós vamos ter fé. A ignorância é a descrença que arrasta a fé para baixo. Você não tem entendimento, conhecimento. A ignorância que eu falo assim é no quesito de falta de informação. Uma pessoa ignorante é aquela pessoa que não tem informação certa de quem é Deus. E às vezes nós adoramos um Deus que nos foi apresentado, um Deus pequeno, um Deus enlatado e um Deus que está dentro de uma caixa de fósforo. Um Deus que criaram para você, que não é o Deus das Escrituras. E essa ignorância vai levar a minha fé lá para baixo, mas preste atenção. Mas o conhecimento de Deus, saber quem é Deus, o que Ele pode, seus atributos, vai pegar a sua fé e vai elevar ela a um nível que você não pode entender. Preste atenção para mim. Por que muitos crentes, tem algum crente aqui me ouvindo? Não tem qualidade de vida. Porque não conhece o Deus que serve, irmão. Outra coisa, o que não pode ele faz, e o que não pode ele não faz, porque ele está preso a um dogma religioso. O pastor, já foi-se o tempo aqui no Brasil, que pastor falava e era obedecido, viu? Antigamente o pastor, Deus te livre e guarde, eu ainda peguei uma safra boa, não sou tão velho assim, irmão, tenho 36 anos, mas ainda peguei uma safra boa. Os pastores do meu tempo, quando eles falavam, se tu desobedecesse, ele já estava com o pé dentro do inferno, uma meia perna tua, já estava dentro do inferno. Desobedecer um líder eclesiástico, Deus te livre e guarde. Hoje não.
O pastor fala uma coisa, a ovelha chega com ele e fala assim: me prove na Bíblia então. Outra coisa, você chega num culto como esse, o pastor está falando aqui, nós estamos numa era de tecnologia, o Breno, eu estou falando aqui, ele está com celular aqui, com tablet, com um aparelho eletrônico, vendo que o que eu estou falando está batendo com o dicionário do grego, do hebraico, é tempo diferente. Então, presta atenção, tem Deus e tem evangelho de todo jeito, de todo tipo, de toda forma, de todo palatar, de toda maneira, tanto que tem igreja de toda filosofia. Quer ver uma coisa? As igrejas norte-americanas hoje evitam falar de inferno. Pergunte por quê, pastor? Porque inferno incomoda o ouvido dos crentes. A sociedade brasileira aprendeu que igreja é para me aliviar do meu dia de estresse terrível no meu trabalho. Trabalhei o dia todo, então vou lá na igreja hoje, vou ouvir o louvor do irmão Gilson, vou ouvir o louvor da banda e vou ficar suave na nave. Meu irmão, culto, meu irmão, Deus do culto, aleluia, Deus da Bíblia, Deus soberano, Deus, meu irmão, olha o que o profeta Ezequiel escreveu no seu livro: eu sou Jeová Naquel. Jeová Naquel significa eu sou o Deus que mata. Ou seja, o Deus que ama o mundo de tal maneira é o mesmo Deus que vai colocar uma geração todinha no inferno. Você está entendendo isso? Então, pastor, olha a triste realidade, presta atenção. Mesmo com tanta informação, irmão, mesmo com tanta informação, nós não temos um tempo melhor do que esse. Todos os anos, olhe para cá, milhares, toneladas de livros, toneladas de literatura teológica são feitas e são espalhadas no mundo todo. Bíblia de todo jeito, Bíblia de estudo de todo jeito. Não tem um tempo mais acessível e melhor para você abrir a Bíblia e estudar como agora. Outra coisa, tem um aplicativo chamado BibleWorks, que é uma Bíblia que tem todas as traduções do mundo, todos os textos originais. Meu irmão, tem material acessível. E agora escute isso, olha essa triste realidade. O crescimento do Evangelho, ele é tremendo. Mesmo assim, as pessoas não têm um conceito certo de quem é Deus. As pessoas não conhecem o Deus que elas servem. Com tudo isso de informação, com tudo isso de acessibilidade, as pessoas não têm um conceito bíblico de quem é Deus. Irmão, escute, se você não conhece quem é Deus, você não adora Ele da forma correta. Se você não conhece quem é Deus, você não presta o culto da forma correta. Se você não conhece Deus, os teus atos de vida não são da forma correta. Isso vai implicar em todas as áreas da tua vida. Já pensou uma coisa? Olha o que eu vou falar para vocês aqui, presta atenção. Meu irmão, vou pegar dois exemplos, um muçulmano e um judeu. Rafael, nenhum muçulmano do mundo, nenhum, vivo, chamaria Deus de cara legal. Nenhum judeu, em sua sã consciência, nunca, olha, primeira religião, Islã, segunda, judaísmo, nenhum judeu chamaria Deus de cara bacana ou cara legal. O nome de Deus para o judaísmo, Yahvé, é um nome impronunciável, de tanta reverência. Aqui no Brasil os pastores chamam de Deus de camarada. É camarada, cara legal, o homem lá de cima, o tal. Meu irmão, Deus é santo, irmão. Nisso aí, você tem que pegar show com o católico. O católico pega a gente e põe aqui no bolso. Eu vivo falando mal deles aqui, da teologia deles aqui. 90% das mensagens é batendo na teologia deles. Mas isso a gente tem que aprender com eles. Eles sabem o que é reverência litúrgica num culto. Você abre no canal da Aparecida, da Desaparecida, da Aparecida lá. Você vê um padre que tem, um bispo que tem 70, 80, 90 anos. Começa a missa às 6 da manhã e termina meio-dia. Ele começa assim, termina assim, não se mexe. Reverência. Por quê? Porque ele sabe que o santuário para ele é o santuário do Deus que tem tudo, Deus poderoso, Deus da Bíblia. O pastor está ministrando a palavra e o que ele está? Chiclete. E mexe no telefone para cá, e mexe no telefone para cá, e cochicha, e ri, quer bater papo na hora do culto.
Oi, irmã. Por lá, por favor. Na hora da ministração. Isso, estou falando. Ô, Glória, exemplo. Ó, você tem um vídeo do Edir Macedo, que é da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele está ministrando num dos santuários dele. Olha para mim, irmão. Ele está ministrando em um dos santuários dele e o telefone de um fiel toca. Pode procurar no YouTube, o telefone toca. Ele grita de lá: eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Não precisa falar mais nada. Por quê, pastor? O muçulmano fala com Deus, de Deus com reverência. O judeu fala de Deus com referência. O crente quer chamar Deus de cara legal. Ele está usando a música da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima. Meu irmão, o profeta Isaías disse assim: Senhor, eu não posso ver a tua glória e ficar vivo. Daniel ficou com febre e se deitou no chão. Ezequiel teve um transe às margens do rio Quebar. Pedro, quando reconheceu que Cristo era o Senhor, ele falou: te afasta de mim, eu sou um homem pecador. É por isso que quando se trata de culto, olha como Deus ele é um Deus de regulamento, de mandamento, de normas. Ele diz: sacerdote, tu vais inspecionar da orelha à unha, o pé, atrás, o pelo, tudo, porque para mim tem que ser feito. Outro ponto, caráter de Deus, presta atenção. Mas as igrejas evangélicas hoje, já falamos da falta de reverência e da negligência espiritual. Irmão, olhe para mim aqui. Hoje é terça-feira, culto de ensino. Quantos aqui, não levante a mão para você não passar vergonha, mas quantos aqui chegaram aqui e leram a sua Bíblia hoje? Eu tenho certeza que o teu WhatsApp tu já viu hoje. E viu. Quantos que estão aqui hoje tiraram um momento do seu dia para fazer um devocional de oração a Deus e diz: Deus, eu vou entregar um culto a ti hoje lá no culto. A gente aprendeu a vir para o culto de qualquer jeito. Está errado, irmão. Pastor, por quê? E o que isso pode gerar? Meu irmão, isso vai gerar um crescimento, ou melhor, um inchaço de crentes sem maturidade e sem fé nenhuma. Crentes que não têm discernimento de quem é o Deus. Ah, pastor, esse Deus é chato, então vai para o Deus de uma outra igreja que começa com Q e termina com A. Qual é a igreja, irmão? Começa com Q e termina com... Lá tem parede preta, lá tem dança, lá tem teatro. Sabe o que eu acho engraçado? Lá vem os irmãos do teatro. Aí os meninos começam a dançar na frente do teatro e não sei o que. Mostra no teatro aí o que é a justificação e expiação de Cristo. Não vai fazer. É para tomar tempo do culto. Culto é lugar de estar expondo palavra, pregação, Bíblia. É assim que a igreja cresceu. Presta atenção. O cristianismo perdeu a sua dignidade. De quê? De quem é Deus, de como adorar a Deus, de como reverenciar a Deus, de como temer Deus. E como é que a gente vai recuperar essa dignidade? A gente precisa de uma reforma, irmão. E a reforma começa primeiro na gente. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu estou falando isso porque eu te amo. Exortar é falar com amor. Você sabia disso? Exortar é falar com amor. Quando é que você, como cristão de tempos de caminhada, vai querer conhecer Deus verdadeiramente como Ele é? Quando é que as tuas intenções vão ser prioridade para Deus? Quando é que a tua busca principal vai ser para quem quer, para querer conhecer esse Deus verdadeiro? Quando é que as tuas forças, os teus anseios, quando, irmão? Sabe de uma coisa? Sabe o que é triste, irmão? A gente olha para alguns irmãos, vamos falar da gente aqui do nosso tempo, aqui da nossa casa. A gente olha para alguns irmãos, a gente vê na cara deles que o evangelho para eles é chato. Isso é muito triste. O culto para ele é chato. O evangelho para ele é chato. Ser crente para ele é chato. Sabe por quê? Porque o evangelho que ele vive é um evangelho que ele criou. Jesus mente, irmão? Responda para mim. Meu jugo é suave e o meu fardo é... Oh, glória, Jesus não mente. A pessoa que conhece quem é Jesus, quem é seus mandamentos, havia uma discussão entre os discípulos e falaram assim para ele, Stefano: Senhor, nós te amamos. Jesus, para, ponto.
vou dar um ponto aqui, vou falar uma coisa para vocês. Os que me amam, João 14, eles guardam verdadeiramente todos os meus mandamentos. Amém ou não amém? Olha só, repita comigo, diga assim: ganhos externos. Não, fale para fora. Ganhos externos, perdas internas. Olha isso, presta atenção para mim. Abre aspas. Ganhamos externamente, ganhamos Bíblia, livros, revista, novas igrejas. Mas perder, irmão, a gente tem tudo. A gente tem Bíblia de todo jeito, tem revista de todo jeito, tem teologia de todo jeito, tem mega templo de todo jeito. Mas perdemos dignidade, perdemos adoração, perdemos majestade do temor, perdemos deleite espiritual, vontade de orar. Como é que a gente consegue ter tudo? Em 2023 está começando aí para você começar diferente. Pastor Narciso, eu não vi nenhuma vez na oração do meio-dia esse ano, porque você não conhece o Deus da Bíblia. Porque quem conhece o Deus da Bíblia gosta de estar em comunhão com Ele em oração. Sabe que a igreja aprendeu? Olhe para mim, irmão. Apanhe dando glória. Sabe o que foi que a igreja brasileira aprendeu? A igreja brasileira aprendeu a orar só para pedir. Ah, Senhor, eu quero. Ah, Senhor, me dá. Ah, Senhor, precisa. Ah, Senhor, livramento. Ah, Senhor, a porta. Ela não tem aquela devoção, aquele prazer, aquela ânsia, aquele desejo de estar no pé do Senhor. Oração para Ele, é ruim. Oração depois do culto. Mas ela está numa mega igreja. Olha para mim aqui, irmão, só muda o tempo. Olha para mim aqui, 2 templos. Quando o povo voltou da Babilônia depois de 70 anos, que congregaram no templo de Salomão, os velhos que viram o templo de Zorobabel, essa igreja aqui que a gente vai congregar, no templo de Salomão tinha ouro, tinha cortina bordada de querubim a ouro, tinha tudo, era tudo de ouro. A gente vai congregar nessa congregaçãozinha aqui, que não tem nada, pequena, sem espaço, não tem microfone, não tem data show, não tem essa aqui. Aí Deus usa o profeta, vai lá e fala para eles: olha, meu é o ouro e minha é a... Quando ele fala meu é o ouro, minha é a prata, ele está falando assim, ó, fala para eles que eu tenho poder, eu mando em tudo, se eu quiser eu faço um maior que o de Salomão, mas eu não quero. Mas fala para eles que essa é pequena, mas tem dignidade, tem referência, tem majestade, tem temor. Irmão, isso aqui, eu vou deixar aqui de lado, não me entenda por soberbo, mas isso aqui é uma pérola num oásis. Deus poderia pegar uma igreja bíblica como essa que é, e colocar no centro de Belém. Ele colocou numa invasão. Aleluia. E tem gente que só não vem congregar aqui porque tem medo de entrar aqui. Uma vez uma irmã, quando a rua não era asfaltada, ela falou assim: não, pastor, quando asfaltar a rua eu vou. Aí está numa mega igreja, mas que não tem ensino, não tem instrução, não tem comprometimento com a palavra, não sabe o que é adoração, não ensina os preceitos de Deus, não ensina os mandamentos bíblicos de Deus. Aí eu te pergunto: ganhou, mas perdeu, não ganhou nada. Deus não está preocupado, irmão. O crescimento, existe numerofobia e numerolatria. O que é numerofobia? Numerofobia é o medo de crescer. É aquele pastor que está 30 anos numa igreja, ele fala assim: Deus não quer quantidade, Ele só quer qualidade. Está ele e 12 apóstolos lá e não passa daquilo. E a numerolatria é aquele pastor que pensa que Deus só está onde tem gente. Tem muita gente, Deus negativo. Se Deus estivesse onde tem massa, Ele está no Sírio então, e dá 3 milhões de fiéis lá. Se Deus está onde tem massa, então Ele está na procissão dos islâmicos lá em Meca. A igreja tem que crescer, tem. Mas crescer como? Conhecendo quem é Deus. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Olhe para mim, olhe nos meus olhos. Por que tu não vem para a escola bíblica? Por que você não aparece aqui para aprender? Rafael se prepara a semana todinha, eu me preparo a semana todinha para chegar aqui e trazer um alimento sólido. Tu tem o trabalho só de tomar um banho, passar um perfume para você não chegar com CC aqui, entrar por aquela porta, sentar e se saciar com o alimento. Deixa eu prosseguir para mim não ficar bravo. Aí eu te pergunto:
Presta atenção. Do que vale tudo isso? Que cristianismo é esse? Qual cristianismo que você vive? Fraco, anêmico, franzino, sem conteúdo. Sabe por quê, irmão? A igreja, você é a igreja. A igreja perdeu o seu conceito de quem é Deus. Vou lá hoje adorar a Deus. Tá bom. Compare as pregações. Olha aí, estou terminando. A pregação de hoje com as pregações dos profetas. Meu irmão, já pensou? Pegue 4 maiores e 12 menores. Sem exceção até em João Batista. Só era peia. Arrependei-vos e convertei-vos. Lá vem o Senhor, lá vem o juízo do Senhor. Deus vai vir com ira. E quando precisava falar de amor, ele falava. Mas era todo o tempo: arrependei-vos, raça de víbora, se convertam, volte a arrependimento. Pedro lá no Pentecoste: arrependei-vos e convertei-vos. Aí hoje o camarada, se ele falar para ele, que o irmão, meu irmão, não pode tocar no alecrim dourado de Jeová, porque, meu Deus, se falar um pouquinho para ele, pastor, ele vai se desviar da igreja. Só falta cantar um hino no final do culto. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo. Sabe qual? Olhe para mim, irmão. Sabe qual é a diferença, Nery Gemac? Os profetas, os apóstolos, os pregadores daqui dessa era não tinham medo de perder a agenda, não eram vendidos por sistema, não viu no evangelho uma cédula, mas viu no evangelho uma porta de salvação para o céu. Aleluia. Mas os pregadores de hoje não. Aleluia. Escute só, a pregação de hoje: barata, frívola, superficial, rasa, sem conteúdo, entretenimento. Porque Jesus falou para o cego: o que tu quer? Eu quero ver. Enche ginásios, estádios para estar fazendo o povo rir. E isso não é pregação. Evangelho é sério. Não que no evangelho não possa ter um momento de descontração. Pode. Na pregação pode ter um momento de... Agora passar 40 minutos fazendo piada com a Bíblia. Respeite a palavra do Senhor. O evangelho, ele é sério. O evangelho é palavra de mudança, de regeneração, de justificação, de conversão, de santidade, de adoção, de eleição de Deus. Pessoas que levam isso aqui a sério. Olhe isso aqui, irmão. A.W. Tozer disse: o trágico e assustador declínio o trágico e assustador declínio na condição espiritual das igrejas chegou porque esquecemos quem é Deus. Enquanto você não entender biblicamente quem é Deus, você nunca vai conseguir ter uma vida sólida. Pastor, e como é que faz? Irmão, sabe o que eu achei incrível isso? Olhe para mim aqui, no Marcos. Isso é uma coisa tão espiritual, é uma batalha tão forte espiritualmente, que todo mundo sabe o que é a receita. Qual é a receita? Orar e ler a Bíblia, sim ou não? Mas o camarada não consegue. O pastor dá todo o tempo: lê tua Bíblia, ora. Porque o único jeito de você conhecer Deus é esse. Olha, irmão, irmão, presta atenção no que eu vou te falar e olha como isso aqui é forte. Olha para mim aqui. Você não está afastado de Deus ou fraco espiritualmente porque o diabo tem poder. A Bíblia diz que o diabo não tem legalidade na vida de um escolhido de Deus. Você não entendeu, não? Para de estar dando moral para o diabo, irmão, pelo amor de Deus. Porque o diabo me esfriou. Não. A Bíblia diz assim, quem é do Senhor, o maligno não. Tu é de Deus. Então por que você está assim? Por causa da tua negligência e da tua falta de disciplina com aquilo que você não podia faltar. Cada EBS que você perde é um ponto para o diabo. Porque não é ele que está te vencendo, mas ele vai te tentar. Ele e o mundo é a tua carne, todo dia. Cada falta de culto de ensino é um ponto para a tua carne. Cada falta de disciplina com oração é um ponto para o mundo, é um ponto para o sistema. Quando tu vê, tu está na beira do abismo. Você leu a Bíblia esse ano? Toda. Não estou falando só uma parte. Você leu de Gênesis e Apocalipse a Bíblia esse ano? Como é que você fala que você é crente, irmão? Como é que você fala que você conhece a Deus? Tem gente que pensa que a Bíblia ela é um amuleto, ou que a oração ela é um amuleto. Não, irmão, bora pegar, vem cá, Breno, rapidinho. Aí o camarada pega um outro crente, vem cá, Breno. Aí fala assim: irmão, vamos ligar aqui, hoje não escorrega, rapaz.
Vamos ligar aqui, pega, aquilo que dá da outra mão aqui, aquilo que tu ligar aqui na terra vai ser ligado no céu, aquilo que tu desligar, não é isso, irmão, que o texto está falando, senta lá. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, da onde é que vem a ordem? A ordem vai daqui para lá ou vem de lá para cá? Sabe como é que está o texto lá, se você for estudar? Aquilo que foi ligado aqui na terra, porque a ordem já veio de lá. Aquilo que foi desligado aqui, porque a ordem já veio de lá. Não é a terra que manda no céu, é o céu que manda na... Já falei para você, a nossa briga maior é o secularismo. A nossa briga maior é o sistema. Amanhã você vai acordar cedo para trabalhar, sim ou não? Porque tu pensa que quem te sustenta é o teu trabalho. De certa forma é, mas acima do teu trabalho, que um dia pode faltar, está um Deus que não falta. Não é o teu trabalho. O trabalho é uma porta que o Deus que dá o trabalho deu para você se sustentar, é um meio. Pastor Narciso, como é que eu faço para me viver momentos melhores? Eu quero sair desse raso. Eu quero sair dessa mornidão espiritual. Eu quero verdadeiramente sentir quem é Deus. Eu quero verdadeiramente ver o meu ministério frutificar. Eu quero verdadeiramente, irmão, eu estava palestrando sábado para um campo todo. Então eu tenho contemplado Deus cumprindo promessas na minha vida devagar. Mas isso não nasce assim, ó. Pô! Não nasce assim. Isso é plantar. O que eu estou colhendo hoje, presta atenção para mim aqui, irmão, é plantação de anos atrás. E o que eu estou plantando hoje, eu vou colher anos lá na frente se Jesus não voltar. Quer que eu te fale uma coisa para pesar no teu coração agora? A lei da semeadura, ela dá para certo ou dá para errado. Ela não vai falhar. Então você que está plantando coisa que não é certo, te prepara que tu vai colher. Então tem pessoas que decidiram dizer assim: Senhor, eu vou do meu jeito. Vou subir aqui. Senhor, eu vou do meu jeito. Beleza, irmão, olha isso. Vai. Aí eu fico imaginando assim: Deus pega uma corda e faz um bolo de corda bem grande assim. Amarra e fala: vai. Aí o cara vai. Vou do meu jeito, Senhor. Tá. E a corda tá correndo. Se Deus, porque eu prego uma teologia sólida, se Deus te escolheu, a minha Bíblia me garante que Ele não te perde. Presta atenção. Agora, quando Ele puxar a corda, vem, meu irmão, aleluia. Pergunte para alguém que está no deserto aí, ou que está numa prova. Eu postei hoje no Facebook uma postagem daquela repórter da Rede Globo. Como é o nome dela, aquela loura lá? Aquela repórter que apresentava o esporte. É uma moça loura que apresentava o Globo Esporte. Ela foi para o Catar e ela é casada com uma mulher aqui no Brasil. Só que lá elas tiveram que ser amigas, porque lá é sal. Não, eles não chamam o muçulmano de muçofóbico, chamam o cristianismo de cristofóbico, a muçulmano não. Então ela chegou no Catar e lá o homossexualismo é proibido por lei. O muçulmano não permite isso, eles matam homossexuais no Catar. E ela chegou lá e lá teve que ser amiga. Então esse tipo de amor é um amor que suporta quase tudo, menos o Islã. E é isso que a sociedade quer. O que foi falado domingo aqui, o que é que está enxertado em você? E eu concluo, irmão, dizendo o seguinte, presta atenção. Quantas igrejas evangélicas hoje, se é que nós podemos chamar de igreja, olhe para mim aqui, irmão, 2 minutos só, entristece o Espírito Santo ao ponto do Espírito Santo não se fazer presente mais nas suas reuniões. Você sabia que tem igrejas que o Espírito Santo não entra mais no culto? Pastor, o senhor está doido? Leia Ezequiel. A glória do Senhor saiu de lá e só voltou quando Cristo encarnou. Nunca mais esteve lá com eles. Presta atenção, o Espírito Santo só vai honrar igrejas que cumprem a sua palavra. Vou mais além: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, 7 igrejas do Apocalipse, nenhuma está aberta. Todas fecharam. Por quê? Desonraram, não conheceram, não valorizaram aquilo que foi ensinado sobre Deus lá. Último ponto da mensagem para concluir. Precisamos voltar. Levante a sua mão direita. Precisamos voltar com urgência
contemplar quem é Deus. Precisamos sentir quem é Deus. Precisamos conhecer quem é Deus. Precisamos voltar a ouvir quem é Deus. Irmão, como é que pode homens sem capacidade nenhuma estão na frente de igrejas matando famílias? Eu não falo isso aqui porque Deus não usa só teólogo. Deus usa o que você tem. Mas estão pegando pessoas, colocando na frente da igreja, abrindo a boca para dizer: nós temos 60 igrejas, 70 igrejas, 90 igrejas. Mas dessas 90 igrejas, quantos ensinam quem é Deus? Se você chega com um dirigente desse e fale o que é teontologia, ele não sabe. Aí eu te pergunto, como é que tu vai pegar a tua família, que é o teu bem mais precioso, e vai para a beira de um abismo? Porque se ele não tem instrução da Bíblia, ele vai te instruir como? Com o achismo dele. Só que o achismo dele não te leva para o céu. Quem te leva para o céu é o Evangelho. Aleluia. Primeira mensagem da série: eu preciso conhecer quem é Deus. Sabe o que é mais triste, irmão? Tem pessoas que estão uma vida no Evangelho e ainda não conheceram quem é o Senhor. Como podemos oferecer louvores? Hoje eu mandei mensagem para os 3 cantores da festa, os 3 cantores que vão cantar aqui na festa. E eu disse para ele: olha, evite cantar hino antropocêntrico, que tu vai cantar sozinho. A igreja é ensinada. Cante hino que glorifique a Deus e a igreja está contigo. Porque já aconteceu aqui do cantor vir e cantou o hino só para o homem, e ele cantou só. Quando ele cantou um hino que glorifica o nome do Senhor, a igreja cantou junto. Porque o culto é para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele e a adoração é para Ele. Amém? Irmão, eu terminei. E eu queria que você, que me escuta aqui, você de casa também, que você nesse ano, através do Espírito Santo, quem dera eu tivesse o poder de transformar a tua vida. A primeira vida que eu transformaria seria a minha. Eu não tenho esse poder. Deus não deu isso ao homem. Esse é um trabalho do Espírito Santo. Mas eu creio, irmão, que a regeneração que é gerada pelo Espírito, ela acontece no homem, no momento que o homem nem espera. Escute, a regeneração, ela não pode acontecer só aqui dentro. A fé vem pelo ouvir a palavra. Deus pode te regenerar na tua casa, tu varrendo a tua casa. Deus pode te regenerar no teu trabalho, tu no teu trabalho. Deus pode te regenerar em qualquer lugar que Ele quiser. Essa regeneração vai fazer você querer conhecer quem é Deus. Mas eu quero te pedir, e a quem diga que conselho, se fosse bom, seria vendido, então me permita te dar mais um conselho. Faça diferente esse ano na tua vida. Ainda dá tempo, irmão. A promessa está de pé. Deus é tão grande. Faz assim, respira assim, solta, faz de novo, faz assim bem forte, vai. Tá vendo? Tu está respirando porque Ele quer. Ele permitiu você tá respirando agora, eu tá respirando agora. Então tá valendo ainda, tá de pé ainda a promessa. Ainda dá tempo, ainda tem como voltar, ainda tem como se arrepender, ainda tem como fazer diferente. Oh, glória. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Em espírito, em verdade, nós te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade,